Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Diego. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Ornatrix. Vou fazer um vídeo introdutório aí com algumas noções básicas de como ele funciona, para quem ainda não conhece. Então, o Ornatrix é um plugin externo do 3D Studio Max, mas ele é compatível com outros softwares como Maya e alguns outros que eu não me lembro agora. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do workflow dele, que a gente usa. Então a gente pegou aqui um modelo base, que a gente usa para fazer alguns materiais, criar algumas bibliotecas. E ele tem um menuzinho aqui em cima, que é um atalho de algumas das principais ferramentas dele, né? Quando você instala ele, ele já aparece aqui para você. Mas tudo que tem aqui também pode ser encontrado aqui nos modificadores, tá? Mas ele é um atalho que facilita e ajuda bastante. Na verdade, a gente acaba usando só o primeiro aqui, que é o Quick Hair. O que ele faz? Com a malha selecionada, de onde a gente quer que saiam os pelos, né, os cabelos, a gente clicando nele aqui, ele já te dá duas opções aqui. São dois presets, né, para criar penas ou pelos, né, cabelos. A gente, na maioria dos casos, usa aqui o Fur, que ele faz o seguinte: ele te cria em cima da mesh, ele já te cria um conjunto de modificadores do Ornatrix, desse plugin, que já funciona o render, né? O mínimo que ele precisa para funcionar. Um que são as guides, o segundo aqui são edit guides, que é para você editar ou pentear essas guides. O terceiro é os cabelos, né? Hair from guides, são os pelos ou os cabelos através das guides que a gente editou. Render settings vai dizer basicamente a espessura dos pelos, dos fios. E o V-Ray Ornatrix é o plugin acima de tudo que vai fazer com que ele seja renderizável no V-Ray, que é o renderizador que a gente usa. Tá? Então deixa eu só diminuir aqui um pouquinho nos guides o tamanho dele e o resultado padrão que a gente tem só de aplicar esse Quick Hair do Ornatrix é este. Ele fez os pelos saírem de todo o objeto para todos os lados, de forma padrão. Certo? Bom, vamos lá. Nos guides a gente vai dizer basicamente as linhas guias, né? A direção dos cabelos, o tamanho desses pelos. Então aqui, como vocês viram que eu fiz agora há pouco, eu só diminuí de 50 para 10. Então a base dos guides é o tamanho que eu vou ter dos pelos no geral. Aqui o randomness vai dizer o quanto ele vai ser randômico, né? A variação do tamanho desse pelo. Vem por default esse valor 20 e o number points aqui é o número de segmentos que ele vai ter aqui nesse comprimento do cabelo, né? Então quando a gente curvar ele vai ter 10 faces, né? Vai ficar com algumas facetas. Se a gente aumentar, ele vai ter um fio uma curva mais suave, né? Com menos quinas. Mas isso na verdade aqui não importa muito, né? Depende do trabalho. A gente tem outros modificadores que a gente consegue adicionar segmentos posteriormente. Então é legal a gente começar com um número mais baixo, né? Menor, e a gente vai acrescentando conforme a necessidade. Então eu vou deixar por padrão aqui, só diminuir o tamanho. E aqui na distribuição dele, ele tem 6 opções de distribuição. Não vou detalhar todas, até porque é um review aqui só do Ornatrix, mais básico. Mas o que posso dizer é basicamente esses dois primeiros que a gente usa. Tá? Ele distribui de acordo com o V e aqui de forma randômica. Tem algumas aqui, a terceira ele divide de forma linear, né? Você pode ver que ele fica mais certinho aqui as fileiras. O de baixo aqui ele randomiza por face. Ele distribui aqui por vértice, então ele vai colocar uma guide a cada vértice que ele tiver no modelo que você está
dizendo para ele gerar os pelos. E aqui um Face Center Distribution. Ele deve distribuir dentro das faces, dos polígonos do modelo. Mas sinceramente a gente usa esses dois. Vou deixar aqui o padrão para a gente fazer alguns testes. Edit Guides. Edit Guides é o principal brush aí para você dizer como você quer esse cabelo, né? É a primeira edição que você vai ter. Bom, então aqui a gente tem o Edit Guides e basicamente temos três opções aqui para as edições. A gente vai mexer direto na raiz. A gente pode mexer aqui, pode mexer a posição do guide, né? Arrastar, pode criar, plantar ou remover os guides que ele gerou. O segundo, a gente vai usar os control points, que a gente pode mexer direto na pontinha dele aqui, essas pontinhas. E o terceiro, que é o que a gente mais usa, é o brush guides. A gente tem diversos brushes aqui para literalmente pentear esses guides que ele traz aqui pra gente, tá? Então esse aqui é o principal comb brush, que basicamente é uma escova, né? Até o íconezinho dele aqui é um pente, então você vai clicando e arrastando para deixar no formato que você quer estes pelos. Então vou fazer uma edição rápida aqui para a gente conseguir visualizar aqui o que ele faz. Então, uma edição bem rápida, que a gente já mudou bastante a direção desses pelos, né? Esse brush. Vamos lá. Algumas outras opções que a gente tem aqui são bacanas. É o Select Brush. A gente vai pintar aqui, por influência, o que é que a gente quer editar, né? Então, por exemplo, selecionamos essa região aqui. Com Ctrl eu vou somando aqui essa seleção, e com Alt eu posso ir tirando o que eu não quero. Tá? Com Ctrl e Alt eu tiro os guides que eu não quero que sejam editáveis. Então eu defini aqui a minha seleção, e aqui volto aqui pro pentezinho, e aqui no Selection Constraints eu aperto o Affect Selected Only. Isso quer dizer que ele só vai afetar o que está selecionado. Então, vou passar o brush aqui, ele só vai mexer os que estão vermelhinho aqui, no caso, selecionados. Ele não vai mexer os azuis. Então, para cada brush que a gente for mexer, a gente precisa dizer se a gente quer ou não que ele respeite a seleção. Tá? Então, outros brushes aqui, Rotate Brush, ele vai dar uma rotacionada nos guides. Esse aqui chama Scale Brush. Ele vai escalonar, ele vai juntar, depende do lado que você clica e arrasta, ou ele junta ou ele separa a direção dos brushes. Aqui o Cut, ele vai cortar, né? A tesourinha ali já diz. O Grow, ele vai fazer crescer ou diminuir. Esse Paintbrush, ele vai fazer, ele vai pintar as áreas de influência do modelo, as faces, e aí você vai poder dizer se você quer que respeite, né, essas pinturas. A gente acaba não usando muito, a gente prefere usar mapas do Photoshop. Eu já vou mostrar como funciona. Esse Grab, ele vai puxar como se fosse uma chuca, né, se não me engano. Ele vai meio que juntando os fios maiores. Smooth Brush, ele dá uma esmufada, não sei se existe esse termo,
Mas a gente vê que tá craquelado aqui, né? Se a gente passar ele, ele dá uma leve suavizada. Ele vai tentar dar um bezier aí mais suave nas guides. Ele vai voltar o brush original. Se a gente passar aqui, ele vai falar, ó, volta como era antes. Então, se eu fizer isso em tudo, ele vai voltar exatamente como tudo que eu tinha editado, ele vai voltar ao default, né? Como se eu não tivesse mexido em nada. E esse pull brush, ele vai, se não me engano, ele vai levantar a raiz dele. É isso mesmo. Quando a gente tem aquelas situações onde o cabelo ele tá meio entrando para dentro da pele, esse pull brush vai ajudar a resolver essas áreas. Tá? Então são basicamente esses 12, 8, 11 brushes que vai ajudar a gente na edição desses brushes. Existe uma outra ferramenta bem bacana que a gente pode usar antes do Edit Guides, que é o... Deixa eu apagar aqui Edit Guides e botar de novo ele. Então, ó, todos que tem aqui o OX na frente são modificadores compatíveis com o Ornatrix. Tá? Então, eu vou usar aqui o Surface Comb e vou aplicar de novo aqui o Edit Guides. Eu estou aplicando ele de novo como se fosse ele resetado. Né? Então, Ornatrix, cadê o Edit Guides? Bom, descobri aqui, o Edit Guides não estava aparecendo porque o Show Any Resulting estava ligado e ele entende, pelo que eu entendi aqui, né? O software acho que entende que eu estou tentando colocar o Edit Guides por cima de tudo, né? Porque o preview aqui da tela da viewport é com tudo ali ligado. Então eu tenho que desligar ele e aí sim eu vou ter aqui o Edit Guides disponível para eu aplicar. Então, beleza. Posso voltar aqui ou não? Tudo bem, vamos um por um. Para quem não sabe, esse botão aqui, ele vai te dar você pode editar os modificadores de baixo aqui, mas ele vai te mostrar o resultado dele todo montado, né? Então, ele vai dar o preview completo aí dessa hierarquia toda. Mas eu vou deixar desligado para a gente fazer parte a parte, modificador por modificador, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então o Surface Comb, o que ele faz? Como o preview aqui já da viewport está mostrando, ele já baixa, né? Ele dá uma penteada em toda a superfície, em todos os pelos, e ele tem controladores aqui da curva desse pelo que eu posso editar também. Então isso facilita bastante em caso de modelos como, por exemplo, que tem pelo no corpo todo, né? Algum animal, algum ursinho, ele vai gerar o pelo em todo o corpo dele dessa forma, retinha, né? Perpendicular às faces, e eu não vou precisar pentear todo ele para deixar ele curvadinho. Então o Surface Comb me ajuda nisso, né? Um modificador que vai facilitar esse direcionamento dos pelos. Mas aqui ele faz aleatório, né? Dependendo da face ele dá uma direção que o software entende. Então para isso eu tenho aqui algumas ferramentas dentro dele, que é o Create. Esse Create funciona da seguinte forma: a gente clica aqui na face dele e arrasta, ele vai criar essa setinha aqui e ele vai me respeitar a direção dessa seta. Então eu posso intercalar aqui várias setas. Então, como vocês estão vendo, eu posso dar uma direção para esses pelos, porque os guides vão me dando uma interpolação entre uma seta e a outra, né? Então ele respeita bem isso. Vamos fazer aqui praticamente um redemoinho. Ele me respeita isso. Se eu quiser mudar alguma coisa aqui em cima, posso fazer isso, por exemplo. Quanto mais longe a seta eu colocar do ponto que eu cliquei, mais força ele vai ter, né? Maior o raio ele vai influenciar.
Então, desligando aqui. Deixa eu salvar para cima, a gente vai ter um resultado um pouco diferente. Isso. Tá, então, basicamente, é para isso que serve o Surface Combi. Tá. Tem algumas outras ferramentas aqui. A gente consegue deletar também, selecionar aqui e deletar essas guides. Ele é bem funcional. E aí, em cima do Surface Combi, a gente consegue usar o Edit Guides da mesma forma, né? Mesmo com ele direcionado no modificador de baixo, eu consigo fazer edições finas, né? Um refinamento, né? Porque ele é um modificador que faz de forma automática, mas provavelmente, certamente vai querer fazer alguma parte desse modelo um pouco mais específica. E aí que entra o Edit Guide. Tá. Hair From Guides, ele vai dizer os cabelos, ele vai me gerar cabelos através das guides que a gente editou. Então, através dessas guides, ele vai me trazer os pelos de fato. Então aqui também tem as projeções, né, a distribuição dele, de onde ele vai nascer. Também a gente usa o primeiro e o segundo. E aqui no Render Count a gente tem a quantidade dele. Então, ele vem como default 10.000. A gente pode começar a falar aí de 100.000. O Render Settings é a espessura desse pelo. Então aqui a gente tem o pelo onde a raiz é mais larga e a ponta dele é mais fina. A gente costuma deixar um pouquinho menos distante esse desenho do pelo e abaixar um pouquinho aqui a espessura dele. Então a gente vai ter este resultado. Então desse preview para outro, o que a gente fez foi só aumentar o número de pelos e mexer na espessura dele. Tá? Então tudo isso basicamente é default dele, né? Agora, essas unidades que eu comentei aqui do Render Set vai depender também das unidades de escala do software, né? Do que você está usando aí. Bom, esse é o básico do Natrix. E agora a gente tem algumas opções de edições, né? Então, voltando aqui no Edit Guides, a gente tem opções, por exemplo, de onde essas guides podem ser geradas, né? Ele está de todo o modelo aqui. Então, ele tem três opções, poderia dizer aqui, três opções para gerar essas guides. Primeiro, se a gente usar por subselection, que ele já vem ativado, né? Então ele diz o seguinte: se eu tiver aqui no meu modelo selecionar umas guides com os polígonos, essa é a minha seleção. Então desligo ele e venho aqui. Como eu estava com isso aqui ligado já, ele está dizendo que ele está respeitando os polígonos selecionados no modelo original. Tá? Então se eu vir aqui e selecionar, por exemplo, isso aqui, desligo e volto para cá. Então ele está dizendo que as minhas guides vão sair das seleções que eu fiz. Basicamente isso. Então tem essa opção. Tem também a opção por material ID. Né? Ele está dizendo 2 aqui, por exemplo. Se eu colocar 1, colocar 4, por exemplo. Então se eu vir aqui e falar aqui esta e essa região vai ter um ID de 4. Quando eu vir aqui, ele vai me respeitar os IDs de 4. Está dizendo para ele só gerar guides através das faces que tem ID 4. Tá? Essa é a segunda opção. E uma terceira opção é por mapa, que é o que a gente prefere, inclusive aqui. A gente usa muito por mapa. Então eu tenho aqui a mesh já aberta no Photoshop do meu modelo. Então eu vou fazer aqui um X.
Vou salvar aqui já com Ornatrix Guides. E eu vou chamar aqui no map dele, bitmap, Ornatrix Guides. Então eu tenho aqui as guides através desta região aqui branca que eu pintei no mapa, tá? Posso aumentar aqui o número de guides para 1000, por exemplo, a gente vai dar para visualizar melhor. Tá? Então se eu fizer um mapa diferente, um espiral aqui, por exemplo, substituo esse mapa. Ele atualizou aqui meu mapa, tá? Basicamente é isto. A gente usa quase 100% dos casos por mapas, a gente tem um controle maior. Então se eu ligar aqui todo o processo, não vai dar. Eu preciso, na verdade, controlar essas duas. O Hair também. Tá? O Hair também tem essas opções, o Hair from Guides. As mesmas opções do Guides. Eu posso usar por subseleção, por Material ID ou por mapa. Então se eu quiser respeitar esses guides, né, que é onde eu quero esses pelos, eu também preciso colocar o mapa aqui. Posso inclusive copiar o mesmo slot aqui. Os guides, copiar como instância. E ele vai... Cadê o meu frame buffer? Aqui. Ele vai dizer aqui, tanto meus guides quanto o Hair from Guides, ele vai respeitar esse mapa que a gente criou aqui. Tá. Agora, modificadores. Os modificadores. Deixa eu tirar esse Surface Comb para a gente entender um pouquinho melhor. Quer dizer, então vamos voltar com ele. Tem alguns cabelinhos aqui que estão fora da ordem. Provavelmente deve ter sido porque a gente mudou os mapas dos guides. Então vamos aplicar esse comb de novo. Opa. Surface Comb. Eu vou criar aqui vou seguir essa espiral aqui. Aqui. Beleza. Vou colocar em cima dele meu Edit Guides novamente. Mas não vou mexer agora. O meu Surface Comb, eu tenho essas opções, eu posso deixar ele um pouquinho mais baixo. Opa. Pronto. Guides, Hair from Guides, tá. Vamos ver como está esse resultado. Acho que vai corrigir essas falhas que tem aqui. Beleza. Agora, alguns modificadores que podem ajudar. A gente costuma usar os modificadores acima do Hair from Guides, tá? Então, tudo que é em relação a pentear e gerar os pelos fica até o Hair from Guides. E a gente pode começar, por exemplo, com o Clustering. Então eu vou aplicando aqui, mostrando para vocês a diferença que ele vai me dar, né, no antes e depois. Deixa eu ligar aqui o Showing Results, ele não vai mostrar toda a hierarquia funcionando junto. Então esse clustering, basicamente ele faz caixas, né, ele junta, ele faz grupos de pelos. Também pode ser aplicado em mapas, né? Eu quero que ele respeite o clustering só onde tem branco, por exemplo.
tem o Freeze. O Freeze ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar mais crespo meu cabelo. Deixa eu aumentar um pouquinho a intensidade dele para ficar um pouco mais perceptível. Mount, Scale. Acho que deu pra perceber bem, né? Ele vai deixar frisado, né? Ele vai deixar mais enrugado o desenho do pelo. A gente tem também aqui o Curling. Curling ele vai fazer ondulações, né? Diferente do Freeze. O Freeze ele vai enrugar, vai deixar mais crespo. O Curling ele vai fazer, ou ele vai fazer uma forma sinuosa, né? Ou ele vai fazer caixinhos, né? Como se fosse caixos, uma mola, molinhas. E aqui a gente pode ver o que eu comentei no começo do vídeo, que são os number points, 10. Vou colocar 20 eu vou ter mais segmentos, tá vendo? Mas eu também posso adicionar isso depois dos edit guides, por exemplo, ou antes, se não me engano, que é o Strange Details. A viewport eu tenho 10, eu posso aumentar para 20. E eu posso aumentar só no render, por exemplo, a 50 ou 100, para não me pesar para não deixar pesado na viewport, né, no workflow. Então, é um modificador que ajuda nisso. Então, conforme quanto mais detalhes você precisa no seu modelo, né, quanto mais close vai ter os pelos, a gente acaba usando esse Strange Detail em algum momento para a gente ter mais detalhes. Caso meu pelo tenha muitas curvas, tipo esses espiralzinhos. Então vamos ver como que ele fica aqui, como ele se comporta. Também está com baixa resolução, deixa eu aumentar um pouco a resolução do nosso render aqui. Isso. Ele vai... O pelo tá curto, né? Mas ele está tentando fazer essa forma espiral. É isso que faz este curling. Ou ele vai deixar sinuoso, né? Umas cobrinhas. E também tem os parâmetros aqui. Mais ou menos. Tudo. Todos esses modificadores do Ornatrix são bem editáveis. Tá bem exagerado aqui, mas acho que deu para entender o que ele faz, né? Bom, ele tem diversos outros modificadores para outras funções, mas esses que eu mostrei para vocês são os que a gente mais usa no dia a dia, né? Tem esse lente também, que ele vai me dar aí, se eu quiser aumentar neste processo já, né, aumentar um pouquinho o tamanho do pelo, ou deixar ele um pouco mais randômico, isso vai trazendo mais naturalidade, né? Então a gente vai conseguir resultados de cabelos mais reais com uma combinação destes modificadores. Então a gente quase sempre usa um pouquinho de freeze, o clustering também a gente usa quase sempre para dar um pouquinho de naturalidade de como os pelos se comportam, né? Vou tentar deixar aqui uma setagem um pouquinho natural para a gente ver como funcionam eles juntos. Então a gente tem esse Strange Detail que na verdade não precisaria, mas vamos deixar ele aqui. Freeze, vamos deixar um pouquinho menos frisado, está muito crespo. Mount,
e o tamanho do friso. Clustering, número de clustering, quanto ele vai comprimir. Length, já está com uma variação legal. E vamos deixar um pouquinho mais fino esse pelo. Aqui já começa a ter um aspecto um pouquinho mais confortável, né, do pelo. Os pelos mais finos, com um pouquinho de frizz. O clustering também está dando leves cachos, né, nessas regiões aqui. Então a gente consegue perceber um pouquinho mais de naturalidade nesses cabelos. Deixa eu fazer aqui um vídeo dele inteiro. Galera, não tem muito segredo além disso, né? As ferramentas que eu mostrei aqui são basicamente as que a gente usa no nosso workflow aqui para fazer os pelos e cabelos dos nossos mascotes. O que a gente vai além disso, né, são combinações de mapas, né? Então a gente usa mapas com degradê, com mapas na espessura, né, às vezes do render settings aqui. A gente faz conforme vai acabando o pelo, por exemplo, sobrancelhas, né, ou o próximo das costeletas, o cabelo vai afinando, vai ficando falhado também. Então é uma combinação de mapas, tanto no distribute dele aqui, quanto no lente também, né? A gente quer regiões que sejam um pouco mais randômicas o comprimento, outras nem tanto. Nenhum modificador vai resolver o problema sozinho, né? Essa é a nossa conclusão hoje. Se você precisa ter uma sensibilidade de usar o melhor de cada um deles e saber quais usar para trazer o resultado que você quer, né? Mas antes de tudo, né, antes de ir colocando os modificadores, é bom a gente saber o que cada um deles faz, né? Vocês podem fazer testes em objetos simples como esse que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, e depois entender o que ele faz e saber aonde você quer chegar, né, com o seu projeto, com o seu pelo. E aí você vai usando os modificadores que mais se adequam aí ao que você busca. Sobre materiais, também é muito simples, muito simples. A gente usa o material V-Ray Hair Material. Então vou aplicar esse default aqui para vocês já verem como ele funciona. Quando a gente aplicou aqui uma cor diferente, já viu que ele está bem ralo esse pelo, né? Então a gente poderia ter muito mais pelos do que a gente tem aqui, mas tudo bem. Para fazer isso, eu só vim aqui, ao invés de 100 mil, vamos colocar 300 mil, 500 mil. 500 mil, a gente deve ter já um resultado bacana aqui para esse teste. E uma dica legal é usar o Progressive do V-Ray, né? Que é esse render aqui que não é os buckets, os quadradinhos. Ele vai, a cada processamento ele vai melhorando a imagem, né? Então isso é muito mais produtivo. Bom, voltando aqui, a gente já consegue ter uma aparência melhor aqui dos pelos. Deixa eu ver se eu tenho os pés aqui. Os pés. Então a gente já tem um reflection, um specular do pelo e os outros, e o refraction, né? O shader de Hair Material já te traz essa configuração, né, de refração, reflexo e specular, e você pode editar ele de uma forma bem fácil aqui. O que vai definir mais a cor do seu cabelo não é o diffuse color, tá? É esse transmission.
A transmissão ele é como se fosse uma opacidade, uma refração. Então a luz entra no pelo e vai essa transparência que vai dar a cor dele, né? Pelo que a gente entendeu até agora, é mais ou menos assim que funciona. Se a gente mudar no diffuse também vai funcionar, né? Mas a gente vai perder um pouco desse aspecto do pelo, que o pelo é orgânico, né? Ele tem uma translucência, que é o que já traz esse material. Vou tentar fazer aqui um castanho um pouco mais claro, saturado. Eu não consegui mudar sutilmente aqui a cor dele, só no transmission. E ele mantém aqui para mim o refraction, que na pós-produção vai ajudar bastante a ressaltar ainda mais os pelos e cabelos, né? O especular dele, a gente pode deixar ele mais brilho ou menos brilho aqui no Primary Specular, deixando ele mais forte. Tem que tomar cuidado com isso, senão a gente deixa um pouquinho falso, né? Então é legal botar um pouquinho de cor talvez nesse especular, não muito também. Deixa um pouquinho mais claro. O glossiness dele 95, um pouquinho mais duro. Talvez isso ficou um pouco forçado, mas vamos ver como é que fica aqui, pra vocês verem a diferença. Acho que foi até demais, exagerei um pouco aí, com poucas mudanças ali no specular. Se a gente vir aqui nos peças, ó, só de aumentar um pouquinho a cor dele e clarear um pouquinho, ele já aumentou bastante o reflection, né? A reflexão dos pelos. O specular ficou bem mais forte e a refração também um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Uma outra dica legal também, que a gente conheceu isso faz pouco tempo, é um mapa que se chama não é este, estou confundindo. Array. Hair Info Text. Este mapa Hair Info Text. O que ele faz? Eu vou aplicar ele aqui no Transmission, que é onde ele respeita mais a cor. Eu vou tirar a cor desse especular para não influenciar e vou deixar aqui duas cores bem diferentes para a gente entender bem o que acontece com ele. Então vou deixar um amarelo no canal A e um roxinho no canal B. Tá, então a gente está vivendo um degradê aqui já. Vamos fazer aqui deixa eu diminuir também um pouquinho do reflexo, que eu acho que ficou um pouco forte. Vou voltar para 0,25 aqui. Não era aqui, é aqui, 0,25. E ver o resultado que ele me traz. Então, como vocês podem ver aqui, ele está me dizendo que a cor na raiz respeita um canal e a cor na ponta dele respeita outro canal. É basicamente um degradê, né? Um gradiente aí do canal A para o B. E aqui no bias, creio eu que seja a pronúncia disso, a gente pode aumentar ou diminuir essa interação. Então, onde eu
Provavelmente vai ter mais amarelo do que roxo aqui. Né? E se eu aumentar esse valor aqui próximo do 1, vou ter o inverso, eu vou ter mais roxo do que amarelo. Então ele vai só mexer a posição dessa transição. Esse mapa é bem bacana quando você quer dar uma naturalidade maior nos fios. Dá para usar essas mechas para fazer os cabelos mais coloridos e algumas outras opções aqui. Deixa eu deixar no meio a meio. Nesse output dele. Então, por default, ele vem em Position Along Strand, que ele vai dizer que esse degradê vai respeitar o comprimento, né, ao longo do pelo. Se a gente colocar aqui o Random by Strands Index, ele vai dizer que ele vai fazer a cor do pelo inteiro, mas ele vai randomizar pela raiz, né? Então ele vai mesclar esses pelos não ao longo dele, mas sim na raiz, como se fossem um pelo sim, um pelo não, das cores que a gente colocou nos canais ali, tá vendo? Então, às vezes, para fazer um cabelo grisalho, isso funciona muito bem. E aí, a intensidade do quanto você quer. Vou até simular aqui. A gente vai ter um cabelo. Vamos simular um cabelo grisalho. Então, vamos ter cabelos mais escuros e outros mais claros. Tá. Então, ó, de longe assim parece um cabelo bem cinza, né? Bem grisalho, digamos, então meio a meio. Então é como se o cara metade do cabelo do cara já fosse branco, dando esse aspecto bem acinzentado. Então, se a gente quiser fazer alguém, por exemplo, pouco calvo, a gente muda os valores. Desculpa, pouco calvo, um pouco grisalho, a gente muda os valores ali do bias e ele vai fazer essa interpolação de uma forma onde eu vou ter mais cabelos, nesse caso aqui, pretos do que brancos, né? São poucos brancos. Isso é muito legal, cara. Depois que a gente descobriu esse mapa aqui que é nativo do Ray, isso ajudou muito. Bom, dá pra fazer ao contrário e diversas outras coisas. Esses dois aqui eu não sei, opacity, não me lembro exatamente para que funciona eles, mas a gente acaba usando esses dois aqui para dar essa naturalidade. E é isso, pessoal. Esse é o funcionamento básico aí do Ornatrix, né? Com essas soluções aqui que eu mostrei para vocês hoje, a gente consegue fazer todos os cabelos que a gente tem no nosso portfólio. Espero que vocês curtam, e se curtiram, dá um like aí no vídeo, que isso ajuda bastante a gente no canal. Se quiser saber de novos vídeos, ativa o sininho e compartilha mesmo esses vídeos com a galera aí do 3D, com seus amigos dos estudos, os fóruns, grupos aí, que quanto mais pessoas saberem aí desse material, a gente vai conseguir enriquecer mais aí o canal. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.